Olá, sou Etienne Marcos Rocha, da Gestão de Projeto na Prática, GPNP. Nós ensinamos o mundo real da gestão, né? E estamos agora na nossa segunda entrevista, né? E hoje vamos entrevistar o Antônio Xavier, que tem, né, cerca de 35 anos, né, de experiência, né, em gestão de inovação, gestão de projetos. O Xavier, ele foi, né, colega e foi meu líder durante, né, algum tempo. E, né, realmente, né, foi um líder assim que me inspirou muito, né? Hoje, né, eu tenho ele como inspiração. E vamos conversar um pouco sobre, né, a carreira dele na inovação, né? E aí, Xavier, como foi, né, esse, né, essa carreira na inovação? Como você começou e como é que está agora? E, Xavier, muito obrigado por ter aceito o convite, né? Ter aceito o convite de falar um pouco sobre inovação. Etienne, eu que agradeço a oportunidade. É sempre bom trabalhar contigo, interagir contigo. Desde o nosso tempo em que a gente era colegas corporativos, né, e hoje no mundo empresarial. Então, eu vou falar um pouquinho assim da minha formação. Eu sou engenheiro químico, né? Me formei na PUC no Rio Grande do Sul e tenho 35 anos de experiência profissional. Iniciei minha carreira praticamente trabalhando com projetos industriais numa empresa de consultoria e projetos. Depois eu fui para a indústria petroquímica, onde eu trabalhei inicialmente como engenheiro de processo, e depois eu migrei para a parte de desenvolvimento de produto, né? Então, ao longo da minha carreira como engenheiro de produto, depois como coordenador, gerente nessa área, em um determinado momento, a gente teve dentro da empresa uma consultoria nessa área de gestão de inovação, e ali, para mim, assim, foi o momento que aquilo me revelou, digamos assim, eu consegui entender todo o processo de uma gestão de um produto até ele chegar no mercado, né? Como é que a gente conseguiria envolver as pessoas que fazem parte desse processo e que a gente de antes tinha muita dificuldade de envolver, né? Por exemplo, quando faz um desenvolvimento de produto, normalmente, se a área de produto, o que a gente fazia? A área de produto trazia as sugestões que buscava em seminários, em congressos, enfim, em revistas especializadas, tinha uma nova ideia de um produto para ser colocado no mercado. Só que a área de produção, a área industrial, para eles não era bom colocar um novo produto, porque isso bagunçava a programação de produção, né? Para a área comercial, puxa, era mais um produto que eles tinham que aprender e vender, desenvolver cliente, mercado. Então, acabava que a área de produto ficava sempre tentando empurrar coisas novas e não tinha a parceria necessária para que esse projeto realmente se desenvolvesse com velocidade e chegasse até o mercado. Então, quando se falou em gestão de inovação, né, dentro da empresa, e se começou a pensar em times multifuncionais para fazer o processo, eu entendi, puxa, aqui está o conjunto de ferramentas que vai propiciar que essas coisas comecem a acontecer efetivamente do jeito que precisa ser. Então, eu me apaixonei pelo assunto e me envolvi muito nesse trabalho, montando o processo todo de gestão de inovação da empresa, testando, né, as ferramentas e trabalhando junto com as pessoas, e isso foi muito gratificante para mim. Foi uma coisa que acabei me apaixonando pelo tema, né? E a partir daí eu procurei sempre estudar mais sobre o assunto, né? E depois, claro, eu saí da parte de desenvolvimento de produto, fui para a parte de gestão de inovação e tecnologia dentro da empresa. Voltei depois para uma área de engenharia, de projetos de engenharia, e aí faz 5 anos já que eu estou trabalhando como consultor, né, com a minha empresa, que é a Valiance, né? O propósito da empresa é conectar as pessoas e as organizações ao ambiente de inovação, quer dizer, treinar as pessoas em gestão de inovação para que elas consigam tornar as suas empresas mais inovadoras, né? E com isso melhorar a sua competitividade, porque esse é talvez o grande objetivo. A gente fala muito na inovação, mas por que a inovação é necessária? Nós estamos falando de melhorar a competitividade, né? De ter um diferencial competitivo no mercado que seja contínuo, que seja sistêmico, e não lapsos de inovação, né,
Então, foi isso que me apaixonou e isso que continua me apaixonando, né? Como transformar uma empresa que é tradicional numa empresa efetivamente inovadora, que tem um sistema que a todo momento joga inovações no mercado, né, e se mantenha sempre com um diferencial competitivo em relação aos seus concorrentes, né? Muito bom, Xavier, né? Excelente, né? Excelente trajetória, né? Antes da entrevista, a gente coletou perguntas, né, de nossos seguidores, tanto dos seguidores da GPNP quanto dos seguidores, né, de Antônio Xavier. E, né, uma das principais perguntas, das principais dúvidas, né, eu faço muitas palestras também sobre inovação, né, sobre projetos de inovação, e uma das dúvidas é o que é inovação, né? Então, a gente tem, né, inovação, você falou aí de desenvolvimento de produto, né? Você falou, tem as melhorias, né? O que é inovação? O que é desenvolvimento? O que é melhoria? Como é que você classificaria isso? Como você definiria a inovação? Eu sei que tem várias definições de inovação. Como é que você definiria inovação? Eu tento sempre simplificar para que as empresas entendam o que é isso, né? Existe uma mística na inovação. Tem que ser algo tecnologicamente disruptivo que vai mudar o mundo. Não, não é isso. Na verdade, nós estamos falando em melhorar a competitividade. Nós estamos falando, então, sobre as questões que envolvem essa melhoria de competitividade. Cada empresa está num setor, ela tem um grau de tecnologia necessária para aquele mercado e tal. Então, tem várias variáveis dentro da empresa, mas a inovação, basicamente, para simplificar e entender facilmente, é tudo que é novo e que agrega valor. Comercialmente, para a empresa, agrega valor, né? Por que eu falo comercialmente para a empresa? Claro que tem inovações na área social, inovações na área ambiental, mas isso é importante para as empresas que atuam nessas áreas. Para a empresa ter sustentabilidade, se ela não tiver muito forte essa parte do tripé, né, economia, social e ambiental, né, a parte econômica é fundamental, porque é ela que permite que a empresa remunere os seus acionistas, pague os seus colaboradores, pague os seus fornecedores, né? Se ela não tiver essa parte econômica funcionando bem, o resto não existe, não tem razão de existir, né? Então, assim, é importante a competitividade dessa empresa, né? Então, tudo que for novo para a empresa e que agrega valor, que seja comercialmente relevante, é uma inovação. Ela pode ser uma inovação de produto, ela pode ser uma inovação de serviço, ela pode ser uma inovação de modelo de negócio, que às vezes mistura produto e serviço, né? Ela pode ser uma inovação de marketing, né? Ela pode ser uma inovação de processo, mas ela tem que agregar um valor que seja relevante. Mas isso é subjetivo. Mas a empresa define, no seu programa de gestão de inovação, ela tem que definir o que é a inovação, o que vai fazer parte desse programa, o que não vai. Então, se, por exemplo, eu tenho uma melhoria de processo em que eu tenho que adequar o meu processo a uma norma regulatória, comercialmente isso não é relevante, eu tenho que me adequar àquilo. Então, isso não é uma inovação. Vai trazer uma melhoria para a empresa? Vai, mas não é uma inovação. Se for uma melhoria de processo que vai ter um ganho de qualidade, um pequeno ganho de qualidade ali, que eu tenho que atender aquele cliente que está exigindo isso, comercialmente talvez isso não faça sentido, não seja tão importante. Eu preciso fazer porque eu preciso atender o cliente. Perfeito, mas vai agregar algum valor comercial, econômico, efetivo? Não. Então, isso, para simplificar, digamos, e dizer o que está dentro, defina o que é esse valor comercial significativo. E aí, eu acho que um outro ponto é como é que o que é novo, né? Novo também é subjetivo. É novo para a empresa, pode ser novo para o mercado que a empresa atua, pode ser novo para o mundo. Quanto mais novo for, se eu for novo para o mundo, o meu potencial de ter resultado é maior, né? Então,
comercialmente pode ser muito mais relevante. Agora, ela pode ser uma inovação para mim, para me colocar no mesmo patamar dos meus competidores. Pode ser uma inovação para eu passar desses competidores. Pode ser uma inovação para eu ser pioneiro no meu mercado interno. E pode ser uma inovação que seja pioneiro no mundo. E claro que são graus, né, que a gente chama de inovação. Algumas são inovações incrementais, né, onde eu melhoro o meu produto, eu amplio o meu mercado, minha base de clientes. Pode ser uma inovação onde eu passo a usar, a entrar num mercado que já existe, que eu não entrava ainda, com uma tecnologia que já existe e eu não usava ainda. Mas pode ser uma inovação onde eu crio uma nova demanda de mercado com uma nova tecnologia. Aí, normalmente, quando a gente fala sobre isso, as empresas dizem, mas isso é muito difícil para fazer, a minha empresa é muito pequena, não vai conseguir fazer. Gente, as startups estão fazendo isso todos os dias, né? Criando novos mercados com nova tecnologia. E uma startup é um cara com uma ideia que vai buscar quem ajude ele, né? E então aí viram, de repente, as que dão certo, né? Vira um unicórnio de $1 bilhão de dólares, né? Mas, assim, a gente tem que desmistificar essa questão da inovação. Inovação é fundamental. Ela sempre existiu na humanidade. A questão é como é que eu faço que a minha empresa seja sempre, continuamente, sistemicamente inovadora e cada vez mais inovadora. É um caminho, é um aprendizado, né? E onde eu vou trilhando esse aprendizado, mas eu preciso ter um sistema de gestão que conduza os esforços, as pessoas, que são fundamentais, não existe inovação sem pessoas, né? Então eu preciso que as pessoas se envolvam nesse modelo, entendam como é que o modelo funciona e participem disso, né? Inovação é algo tão simples quanto ser novo para a minha empresa e ser comercialmente relevante. Melhor ainda se for novo no meu mercado, melhor ainda se for novo no mundo. Mais potencial eu tenho de que seja mais comercialmente relevante, entendeu? Acho que ficou claro, Xavier, você falou que inovação, né, agrega valor para a empresa, né? É, E vou fazer logo duas perguntas de uma vez só, que acho que as duas têm a ver, né? Como é que você vê a qualidade, né, da inovação, né, na indústria brasileira atualmente, né? E quais são, né, os indicadores que a empresa pode usar para saber se ela é inovadora, se ela não é inovadora? Quais são os indicadores que ela pode usar? Como é que a empresa sabe, né? Como é que está hoje o grau de inovação das empresas, né? Como é que está a qualidade de inovação das empresas e quais os indicadores que ela pode usar para guiar se ela é uma empresa certo. inovadora ou não. Eu vou falar um pouquinho do sistema de inovação, então, da empresa, tá? Como é que ela deve montar. Não existe uma receita de bolo, tá? Eu acho que cada empresa tem que usar ferramentas e montar o seu sistema. Mas existe uma espinha dorsal que ela é fundamental, no meu entender, né? E isso começa na liderança, quer dizer, eu preciso ter uma liderança inspiradora, eu preciso ter uma cultura organizacional que permita que as ideias floresçam, cresçam e se tornem projetos para chegar até o mercado, né? Uma ideia só, um fragmento de ideia, uma concepção, ela não tem valor comercial. Não adianta estar na cabeça da pessoa, de uma pessoa, né? Então, ela precisa ser melhorada, ela precisa ser enriquecida, essa ideia, e aí ela vai se transformar num projeto, e esse projeto é que vai chegar até o mercado. Então, a inovação ela é um delicado balanço de caos criativo, né, com disciplina. Tem um momento da criação, tem um momento em que eu tenho lá um banco de ideias, eu guardo um monte de ideias nesse banco, né? E eu enriqueço algumas dessas ideias, eu começo a dar uma cara de negócio nessas ideias. E aí eu preciso levar essas ideias para o mercado. E aí é o momento já não mais da criação, mas é o momento da disciplina. Eu preciso ter foco, eu preciso ter uma estratégia que me mova naquela direção, entendeu? Porque senão daqui a pouco eu vou criar um monte de ideia de um monte de coisa que não tem a ver com o core business da empresa, que não tem a ver com a estratégia da empresa. Então, esse é um outro ponto. Então, voltando um pouquinho agora,
além da liderança e da cultura, eu preciso ter uma visão de crescimento, onde a empresa está, onde ela quer chegar e qual é a estratégia para que ela chegue lá, né? Então, muitas empresas não têm isso. Elas não sabem aonde elas querem chegar, elas não pararam para pensar o seu futuro. Pô, o que eu quero ser daqui a 5 anos? Tá, então eu quero ser a líder, a referência, a empresa referência no meu mercado. Mas eu preciso montar uma estratégia para chegar lá. A gente constrói isso aos poucos, a gente tem uma visão, né, um sonho, mas a gente constrói com uma estratégia. E essa estratégia envolve pessoas, envolve recursos, envolve orçamento, envolve tecnologia, envolve conhecimento de mercado, envolve um monte de coisa e um monte de gente. Então eu preciso ter também ferramentas de gestão, né, para fazer gestão de ideias, para fazer gestão de projetos, para que essas ideias floresçam, preencham as necessidades da minha estratégia e essas ideias que já floresceram se tornem projetos e sejam levados até o mercado. Né? Quando a gente fala num projeto, desenvolver um produto, desenvolver um serviço, chegar no mercado, eu estou falando que eu estou envolvendo produção, eu estou envolvendo a área de engenharia, de desenvolvimento, de design, eu estou envolvendo o pessoal comercial e marketing. Então, observe, é um processo multifuncional e é essa dificuldade que as empresas talvez tenham. Elas precisam ter lideranças inspiradoras, precisam ter uma cultura propícia, precisam ter as pessoas envolvidas nesse processo, que saibam para onde que tem que ir e saibam como conduzir esses projetos para que eles cheguem efetivamente no mercado e gerem o valor. Né? Quando eu consigo montar esse sistema, eu crio uma máquina de inovação, como eu digo, né? Que propicia novas ideias continuamente e leva essas ideias até o mercado. Né? Então, assim, se a liderança não consegue enxergar isso, olha, eu acho muito difícil fazer inovação dentro de uma empresa, né? Principalmente se ela uma empresa tradicional onde a liderança não consegue enxergar esse valor, se ela não for a inspiradora para que esse ambiente de cultura organizacional propícia para a inovação aconteça, não vai acontecer inovação. Sendo um pouquinho mais específico no que está dentro desse ambiente. E nesse ambiente está a tolerância ao risco, a falha, né? Porque ao gerar novas ideias, se é novo, eu não sei o caminho por definição. Se eu não sei o caminho, eu preciso experimentar, e ao experimentar eu posso falhar, né? Então, falhar faz parte do aprendizado, eu aprendo com o erro. E esse erro se torna um conhecimento que faz parte do sistema. Então, eu preciso de um ambiente que tenha essa tolerância a esse erro. E isso é dado pela liderança. Outra coisa, eu preciso que as pessoas saiam da rotina e comecem a pensar o futuro, né, da empresa. Parem de pensar só resolver os problemas do dia a dia. Né? A empresa que é afogada em rotina de apagar incêndio não inova. Porque as pessoas não têm tempo para pensar no futuro. Elas estão tão afogadas nos problemas do presente, né, que elas não têm esse tempo. Quem tem que dar esse tempo, esse espaço e esse tempo para pensar o futuro é a liderança. Por isso eu acho muito, muito difícil uma empresa onde a liderança não compra essa ideia de que as coisas aconteçam, porque quem realmente inspira são as lideranças. Né? Então a liderança é parte fundamental. Eu tive um professor no meu MBA, que eu fiz um MBA na Fiat, em gestão de inovação e tecnologia, que foi muito rico. E um dos professores dizia assim, olha, se a tua empresa, se o líder da tua empresa não entende inovação, muda de empresa. E foi, cara, radical. Então, assim, sai porque não adianta carregar balde de água louca, né, ladeira acima. Nada que a gente possa fazer, né? A gente está, por exemplo, a gente é funcionário de uma pequena empresa, então a gente percebe que a liderança, né, ela não tem essa cultura de inovação, muitas vezes ela nem sabe o que é inovação, né? Ela pensa que inovação é uma coisa super complicada e cara, né? O que você recomenda, né, para essas pessoas, né? Como é que ela pode influenciar a alta liderança para que ela possa ter uma cultura, né? Começar a fazer inovação? Isso é difícil, porque
eu acho que é um pouco do traço da pessoa, né? Ser motivada pela curiosidade, pelo novo, né? Às vezes acontecem coisas na vida das pessoas que elas se dão conta e dizem, opa, para aí, o que eu estou fazendo na minha vida mesmo? Às vezes é uma doença na família, uma coisa assim, meio traumático, aí o cara, poxa, muda o mindset dele, né? A maneira de pensar. E aí ele muda a empresa dele, porque, né, a empresa é um pouco a extensão do pensamento do líder, né? Mas E aí a empresa, de uma hora para outra, dá uma mudada radical. Era uma empresa conservadora, tradicional, se torna uma empresa inovadora. É que por exemplo, aconteceu perder o alguma coisa... mercado, né? alguma Perder coisa algum assim, né? mercado, perder uma fatia do Mas, mercado. Alguma é, coisa mas, assim. mas essas coisas são raras, né? Então, normalmente, quando tem uma empresa inovadora, tem um líder inovador. Quando tu pensa assim, a Microsoft é inovador, tem o Bill Gates. A Apple era inovadora, tem o Steve Jobs. Né? A Amazon, o Jeff Bezos, né? A Magazine Luiza, aí tem a Luiza Trajano. Não tem empresa inovadora que não tenha uma cabeça inovadora na liderança, Mas, porque e nas pequenas empresas, Xavier? então, Você o vê? líder, o dono tem que fazer esse papel, entendeu? Ele eu sou o dono. Bom, então esse papel é teu, é indelegável. Eu digo assim, a liderança da inovação é indelegável, é tu que tem que fazer. As pessoas vão fazer a parte operacional, mas a inspiração, o ambiente, a provocação da estratégia, da visão de crescimento, do propósito, pensar o propósito da empresa, ou repensar esse propósito, isso é tarefa da liderança. Então, se você quer transformar a sua empresa numa empresa inovadora e você não é um líder inovador, tem dois caminhos. Ou você se torna um líder inovador, vai estudar o assunto, vai ver como vai se espelhar vai ler as biografias do Steve Jobs, do Bill Gates, de sei lá de quem, né? E vai ver, se conecta nesse mundo e vai entender o que esses caras fazem para inspirar as pessoas, ou delega isso, faz a sucessão para os teus filhos, né, para quem tem uma cabeça mais arejada, porque senão vai morrer. Quem não inova hoje em dia morre, não tem jeito. Não, é uma questão de tempo. Pode demorar mais, pode demorar menos, mas vai morrer. Né? Um exemplo que eu acho que vai morrer, por exemplo, são coisas... Por exemplo, cartórios. Os cartórios vão morrer, gente. Os cartórios que não se digitalizarem, porque os documentos vão se tornar digitais, não vai precisar mais cartório. Né? Uma tecnologia de blockchain vai fazer a certificação que hoje o escrivão lá carimba e bota a sua assinatura lá. Vai morrer, cara. Então, assim, o cara que tem um cartório conservador, cheio de papelzinho, gente carimbando, vai morrer. Vai sumir, porque as pessoas não vão lá gastar o dinheiro delas naquilo, né? Não precisa daquela estrutura. Então, assim, a tecnologia é inexorável, a inovação ela é inexorável. O mundo muda, as rotinas, os hábitos, as tendências mudam e a gente tem que se adaptar. É o darwinismo empresarial. Sobrevive quem se adapta. Né? Quem não se adapta não sobrevive, morre. Então, se o líder não tiver essa consciência, é uma questão de tempo. Né? Então, assim, é melhor... mas eu não tenho a cabeça inovadora. Bom, então faz a sucessão para quem tem uma cabeça inovadora. Vai para o board da empresa e bota um CEO inovador, sai lá, faz uma coisa diferente, né? Porque senão vai morrer. E tu falasse sobre os indicadores, né? Então, assim, a gente está falando de um processo de gestão de inovação. A gestão é importante porque ela te traz ferramentas para que a empresa seja inovadora. Então, ela ajuda as pessoas a criarem ideias, né, e levarem os projetos até o mercado, e aí a gente começa a medir várias coisas nesse processo. Né? Então, não tem gestão sem indicador. Né? Senão, é a mesma coisa que andar num avião no meio da tempestade sem instrumento. Né? Tu tem que ter instrumento para que te dizer, olha, tu está indo na direção certa, tu está na altura certa, tu está na velocidade certa, tem nuvem de tempestade na frente. Se tu não tem o painel de instrumentos, tu não consegue saber para onde tu está voando. E, na mesma maneira, são os indicadores de inovação. Se tu não tem esses indicadores, tu não sabe se tu está indo para o caminho certo. Né? Então, esses indicadores, a gente fala assim, tem 3 tipos. Eu monitoro a entrada do meu sistema, né? Quer dizer, a quantidade de ideias que eu gero, o recurso que estão sendo colocados ali, né?
para ver se eu tenho input suficiente no meu sistema para que ele seja inovador. Eu monitoro o meu processo para saber se o meu processo está sendo efetivo, né? Se eu estou conseguindo levar os projetos de uma maneira efetiva, se eu estou conseguindo reduzir o tempo de chegada até o mercado, porque tempo é dinheiro, né? Então, se a maneira que eu estou levando esses projetos eles estão sendo eficientes, e aí eu monitoro também os resultados, né? Então, são 3 tipos de indicadores. Eu não preciso criar um grande painel, sei lá, 2 indicadores de cada tipo, eu já monitoro um sistema razoavelmente bem, né? Eu vou ver quais os resultados que está dando isso aí. Quer dizer, qual é o valor dos meus projetos, né? O valor potencial dos meus projetos, qual é efetivamente os resultados que eu estou obtendo da inovação, né? E aí eu consigo até ver quanto é que eu estou aumentando o meu faturamento relativos aos projetos de inovação, né, em relação ao faturamento, digamos assim, dos produtos já existentes, né, então produtos novos, quanto contribuem. Então, e aí eu vou monitorando e vou fazendo com que essas metas sejam crescentes para que o meu processo seja sempre desafiado, né, para ser cada vez melhor, né. Isso a gente conheceu bem, né? Quando a gente trabalhou na empresa que a gente trabalhava, era assim, né? Funcionava. Você tinha os indicadores e eles eram buscados. A gente, né? Trabalhava todos os dias olhando aqueles indicadores. Tem que entregar esse mês, tem que entregar esse projeto, senão não vai cumprir a meta lá, né? Você lembra bem disso, né, Tchê? Lembro sim, Xavier. O indicador, né, ele guia, né, mas ele pode também, né, criar essa situação que você falou aí, né, de ter que cumprir a meta de qualquer jeito, né? Muito legal, Xavier. Xavier, uma das perguntas, né, falou sobre uma citação do Steve Jobs numa entrevista. Ele falou que a Apple, né, era a maior startup do planeta, né, porque funcionava como uma, né? Então, hoje, você falou de startup também, né? Você falou de startup, você falou de grande empresa, né? O que é startup, né? Qual a diferença, né, de startup de uma grande empresa, a diferença da gestão numa startup, a diferença da gestão numa grande empresa, né? Como é que você vê isso? Essa pergunta dá um livro, né? Mas vamos lá, eu vou tentar resumir um pouco assim do meu entendimento, né? A startup ela é uma empresa que tem numa ideia de um empreendedor, e normalmente esse empreendedor é um jovem que está saindo da universidade, teve contato com alguma tecnologia e teve um insight, uma ideia, e aí ele leva essa ideia e põe isso dentro de uma incubadora, que às vezes é da própria universidade, que é um local onde justamente acolhe essas ideias novas, né? Escolhe algumas, tem um processo de seleção, as melhores, que ela acha mais interessante, e aí ela dá um suporte para que aquele empreendedor que só tem uma ideia, não tem dinheiro, não tem recurso, não tem ferramenta, não tem estudo, não tem nada, ele é ele e aquela ideia. Ele diz, bom, como é que eu viabilizo essa ideia? A ideia parece fantástica. Aí, então, a incubadora ajuda esse empreendedor, vai buscar parceiros para ele, vai buscar gente que investe nessa ideia, vai dar estrutura, ferramentas, né, para ele montar o plano de negócio dele, para ele poder vender essa ideia para o investidor, porque ninguém vai comprar uma ideia, compra um plano de negócio. Até ele amadurecer a ideia e ela se tornar um plano de negócio, ele precisa de apoio, e normalmente esse apoio está dentro de uma incubadora. Aí tem um investidor que aposta naquela ideia e vamos supor que essa ideia, efetivamente, esse plano de negócio dá certo, vai para o mercado. E aí essa empresa, ela arrebenta a boca do balão, ela começa a vender, porque normalmente elas estão ligadas a tecnologias digitais que têm um crescimento exponencial, né? Por que tem um crescimento exponencial? Porque a tecnologia digital tu distribui, tu já tem os equipamentos. Hoje tem, sei lá, 5 bilhões de smartphones no mundo. São 5 bilhões de clientes para né, uma tecnologia digital e que tu lança na velocidade da luz, né? Tu lançou aquele negócio, começa todo mundo a falar, aquilo viraliza, daqui a pouco tá todo mundo usando aquele aplicativo e o aplicativo arrebenta a boca do balão. Aconteceu com o Airbnb, aconteceu com o Uber, enfim, né? Quantos unicórnios aí que aconteceram esse tipo de coisa. Só que essa empresa ela vai crescendo, né? Uma empresa tradicional, ela é uma empresa que tem
ela um dia ela foi uma startup, talvez não tivesse esse nome, mas um dia ela teve uma pessoa, um empreendedor que montou essa empresa, foi lá, buscou um financiamento, né, e criou essa empresa. E ela vai crescendo e ela vai engessando, né? Ela tem uma estrutura hierárquica muito pesada, muitas vezes, né? A hierarquia é muito importante, aí o fulano da área industrial não fala com o fulano da área comercial, que não fala com o cara de produto, ninguém fala muito com todo mundo, né? Todo mundo está preocupado com a sua caixinha, né? Eu tenho que fazer essas tarefas dessa caixinha aqui. E não está preocupado com o resto, né? Então, uma empresa tradicional tem essa dificuldade do engessamento da estrutura hierárquica. E aí, nessa estrutura hierárquica, flui o conhecimento, flui os recursos, né? E flui, inclusive, a própria hierarquia. O fulano da área de produto não pode falar com o fulano da área de industrial, você tem que falar com o gerente de produto, que o gerente de produto vai... Pô, gente, isso hoje em dia numa empresa não dá mais. Então, tem muita empresa que funciona ainda assim, muito engessada, e essa é uma grande diferença de uma startup. A startup é uma empresa muito horizontal, onde todo mundo fala com todo mundo. Claro que uma startup ela cresce e ela vai acabar tendo outros problemas, porque tu também precisa dar uma certa estrutura. Eu não estou dizendo que a hierarquia e a estrutura, a departamentalização não seja importante. Ela é, mas até um certo ponto. Eu não posso engessar as conexões, as relações entre as pessoas. E isso existe numa startup, porque ela nasceu assim, ela vai testando, ela até faz um MVP lá, o mínimo produto viável, testa no mercado, aí não funcionou, vem, testa de novo, aí ela diz, aí eles falam que pivotam, né? Eles mudam um pouco de rumo, que a gente estava mirando o mercado, aí mudou um pouco o mercado para ajustar, eles fazem isso com uma velocidade muito grande. E essa velocidade não existe numa empresa tradicional. Porque aí o cara tem que, o fulano da área de produto tem que falar com o gerente, que tem que falar com o outro gerente, entendeu? Então não tem essa velocidade. Mas, por outro lado, uma startup ela tem um ambiente, às vezes, meio caótico. E à medida que ela cresce, esse caos pode criar problemas para ela. Então, ela acaba que ela precisa se reorganizar e se estruturar. E aí, naturalmente, ela também vai começando a ficar mais engessada. Então, aquela velocidade de... Então, é um grande desafio as empresas tradicionais se transformarem, terem bem mais agilidade do que elas têm e se aproximarem de uma agilidade de startup. E também é um desafio a startup conseguir se organizar de maneira a atender, porque aí ela precisa atender questões tributárias, financeiras, de marketing. Tudo isso acaba exigindo, às vezes, uma especificidade de trabalhar num departamento. Então, esse é o grande desafio, eu acho, hoje, das empresas, é achar a exata combinação, o exato balanço entre estrutura e agilidade. De novo, nós chegamos naquela conversa do caos e a disciplina, entendeu? Esse balanço é o balanço da inovação, esse é o segredo. Adoraria de ter uma receita de bolo, porque aí eu seria bilionário, entendeu? Vendendo essa receita de bolo pelo mundo. Cada empresa vai ter que achar e só tem um caminho, tem que fazer, tem que tentar montar o seu sistema de gestão de inovação, rebentar essas barreiras, quebrar essas barreiras, botar as pessoas mais conectadas, né? Fazer a empresa um pouco mais horizontal, mais transversal, né? Trabalhar mais no sentido do fluxo de informações, né? Quer dizer, uma empresa, principalmente se ela é uma manufatura, né? Ela tem suprimentos, né? Ela tem insumos, ela processa esses insumos, transforma em produto e vende, né? Distribui e vende esse produto. Então, ela tem um fluxo. Aí entra matéria-prima, sai produto. Nesse fluxo é que a inovação trabalha. É horizontal, não é no fluxo vertical e hierárquico. É isso que ela tem que entender, que ela tem que misturar essas coisas. É a famosa estrutura matricial da gestão de projeto, né, Etienne? Tá aí o segredo. Só que cada empresa tem que achar o seu balanço, porque se ela fizer uma mudança muito radical, ela entra num caos, num rodopio, né? É como um avião que perde o estabilizador lá e entra num parafuso e cai, né? Então, ela tem que fazer isso aos poucos, né? É um processo. Então, tu estabelece o teu sistema de gestão de inovação, monta ele,
treina as pessoas e bota isso em prática e vai ajustando. E aí tu vai conseguir quebrar essas barreiras. Eu acho que o segredo está por aí, né? Agora, eu adoraria ter a receita mágica, assim, de, olha, faz isso aqui, pronto. Em 3 meses, tua empresa virou uma startup fantástica, né? Aliás, muitas startups morrem pelo caminho, né? A gente ouve os cases de sucesso, mas a gente não sabe dos cases de fracasso, e a mortalidade em startups é altíssima, né? Muito bom, Xavier. Então, isso está bem alinhado, né, com o que o Peter Drucker falava, né, da inovação com disciplina, né? Então, ó, Você falou, tem um pouco de caos, mas tem que ter a disciplina, né? Então, o Peter eu digo, Drucker, ele é o, veio com esse conceito. exato, é o delicado balanço entre caos e disciplina, né? E você falou muito aí também de colaboração, né? Então, assim, a colaboração, né, não pode existir, né, grupos fechados, grupos de, né, grupo de P&D, grupo nada disso, né? É inovação da empresa, né? Ah, em gestão de projetos, você falou aí, né, da matricial, né? Agora a gente tem, né, uma inovação em gestão, né, desde 2011, que é a gestão ágil, né, que é a abordagem ágil em gestão de projeto, né, que fala muito dessa colaboração, né? Então lá quase não tem, né, a figura do gerente de projeto. O gerente de projeto lá é muito mais um facilitador, né? E tem bem esse espírito de colaboração e é um modelo, né, de gestão de projeto, né, muito bom para projetos de inovação, porque ele não tem a rigidez, né, de definir o escopo no início do projeto, né, definir todo o escopo no início do projeto, como uma construção, né, um projeto de engenharia, você tem que definir o escopo, né, completo no início do projeto, mas no projeto de inovação, não. Né? Como você falou, né, ele pode se adaptar, né, ele tem que se adaptar facilmente ao mercado, que muitas vezes o mercado no meio do projeto muda. Posso fazer um gancho aí só para lembrando que a pergunta começou com a Apple, né? A Apple fazia isso. O Steve Jobs, quando ele comprou, eu esqueci o nome daquela empresa, Pixar, é o nome da empresa, da Pixar, né? Ele comprou essa empresa e os caras trouxeram para ele o projeto do novo prédio da empresa, né? Então eles tinham 3 prédios. E os prédios não eram conectados, ficavam no mesmo local, mas não eram conectados. E cada prédio tinha uma determinada função dentro da produção desse desenho animado. E o pessoal trouxe, então, o projeto e ele disse, não, para aí, precisamos ter locais aqui onde tem a conexão entre as pessoas, né? Porque inovação se faz com pessoas, né? Não adianta, não tem inovação sem pessoas, inovação com robô. Ainda não chegamos lá. Quando os robôs começarem a criar ideias, ter a inteligência artificial chegar nesse ponto, tudo bem. Agora, por enquanto, não é assim. Então, a inovação é feita com pessoas e as pessoas precisam se conectar. O número de conexões é proporcional ao número de inovações que vão surgir. Então, ele botou na área central desses 3 prédios, ele botou a cafeteria, botou as salas de reunião, botou os banheiros, enfim, tudo onde as pessoas pudessem se encontrar estava ali forçando as pessoas a saírem dos prédios e se encontrarem em algum momento e trocarem ideia, de falarem sobre os projetos, sobre os filmes que estavam fazendo, os roteiros, enfim, as tecnologias. Então, essa é uma maneira de tu ampliar as conexões. Muitas empresas têm hoje a sua sala de inovação, ou tem o teu átrio lá, o seu local, a sua cafeteria, onde a empresa estimula que as pessoas se encontrem e troquem ideia, né? Uma das coisas que precisa para fazer inovação, como você já falou aí, são recursos, né? Recursos humanos, né? Recursos físicos, recursos financeiros, né? Hoje, aqui no Brasil, né, a gente tem várias fontes, né, de recursos, né? Então, desde você usar o recurso próprio, mas você usar parcerias, você falou várias, né? Falou de parcerias, né? Recursos, né, do governo, recursos, né, de algumas instituições, né, governamentais ou não, né? Tipo, né, CNPq, né, CAPES, né? Tipo uma que não é, né, não é público, né, é privado, a Embrapi, né, que é a empresa brasileira de pesquisa e inovação na indústria. Então, a gente tem várias formas.
conseguir, como fazer, né? Como conseguir essas linhas de financiamento, como, né? Como a empresa se estruturar para isso, né? É fácil conseguir, né? Tem dificuldade? Como é que a empresa, uma empresa pequena, ela pode se estruturar para conseguir, por exemplo, né? FAPESP, que eu não falei aqui também em São Paulo, né? Mas vários outros estados também têm sua fundação de apoio à pesquisa. Sim. Então, como fazer? Como é para se estruturar para poder correr atrás dessas, né, possíveis, né, financiamentos e captação de recursos? Certo. Eu acho que o ponto fundamental, de novo, o sistema de gestão de inovação responde a essa pergunta, né? Se a empresa não tiver um sistema estruturado, fica mais difícil conseguir um financiamento, porque mesmo que seja um banco de fomento, né, ele não vai emprestar o dinheiro, ele tem que escolher, tem vários projetos ali que estão colocados e ele vai escolher aqueles que ele vai dar o dinheiro. Porque também as pessoas que estão lá, os analistas de projeto, eles respondem por aquilo que eles indicam, né? Então, por que tu escolheu essa empresa e não escolheu aquela, né? Ele tem que explicar isso internamente, né? Porque afinal de contas ele está destinando um recurso público, ainda que seja que vá ser reembolsável, né? Mas tem um juro subsidiado, baixo, né? Mais baixo que o de mercado. Então, assim, ele responde. Então, ele vai escolher empresas que estão mais estruturadas. Empresas que tenham planejamento estratégico, né? Empresas que tenham uma cultura de inovação, empresas que tenham um sistema de inovação onde as pessoas saibam os seus papéis, quer dizer, formalizar isso e montar projetos, por exemplo, que tenham um plano de negócio é fundamental. Porque quando tu apresenta um projeto, tu está apresentando um plano de negócio para o financiador, né? Seja ele um financiador anjo, seja, né, um banco de fomento, seja o que for, né? Ou mesmo até uma FINEP, que é uma financiadora de estudos e projetos, que financia, digamos, a parte mais inicial, a fundo perdido, muitas vezes, né? Mas ela é perdido, ela não quer que seja perdido, ela quer que algum retorno desse dinheiro tenha, né? E claro, é isso mesmo, o objetivo dela é botar dinheiro para que a empresa corra aquele risco, né? Mas devolva para a sociedade uma riqueza. A riqueza vai ser geração de PIB, geração de mais impostos, vai remunerar pessoas, vai crescer, vai criar um novo negócio. Então, é fazer a máquina da economia girar, né? Então, esse é o objetivo de uma FINEP, por exemplo, né? Então, ela não vai botar dinheiro em qualquer coisa. Então, ela muitas vezes existem nessas empresas, eu acho que assim, os grandes financiadores hoje no Brasil são o BNDES, que é um banco. Então, ele normalmente, o que ele faz? Financiamento a taxas subsidiadas. Tem alguma coisa de não reembolsável? Tem, mas aí a empresa entra com uma parte e aquilo que ele entrou, ele tem participação. Fica como uma participação do BNDESPAR, né? Então, ele não dá o dinheiro simplesmente e diz, tá, eu vou ficar aqui esperando que tu me devolva em forma de riqueza isso. Não é assim que funciona. Ele ganha uma participação naquela empresa, né? Ele é um banco, então ele funciona assim. Então, quando eu vou fazer um projeto para esse banco, eu tenho que pensar com a cabeça do cara analista de banco. Ele vai querer garantia, ele vai querer ver muito detalhadamente o teu plano de negócio, né? Tem uma série de coisas. A FINEP, ela já financia uma parte mais inicial, de mais risco tecnológico. E aí ela tem vários outros instrumentos, e aí muitas vezes eles estão definidos por estratégias do próprio governo. Eu quero investir em biotecnologia, eu quero investir em biocombustíveis, eu quero investir em energia renovável, eu quero investir em infraestrutura de saneamentos, não sei o quê. Então ela vai ter linhas, e aí tu vai ter que ter novos materiais, e aí tu vai ter que te enquadrar naquela linha, o teu projeto vai ter que te enquadrar naquela linha, né? Agora tem que ser um projeto bem feito, tem um projeto que tem um objetivo, tem uma proposta de valor, tem um pacote de benefícios, tem uma segmentação de mercado, tem uma análise de custo, tem um cronograma, tem os recursos necessários, se vai ser feito em parceria, se não vai, tem um monte de informação nesse plano de negócio. Então,
só dá para fazer, obter esse tipo de recurso se tu estiver te estruturando nisso. E essa é a maneira que tu tem que estruturar os teus projetos, mesmo que tu não vá vendê-los externamente, tu vende internamente. Então, numa empresa que tem gestão de inovação, ela minimamente organiza e estrutura seus projetos para mostrar para o board da empresa, para ver se o acionista vai tirar o dinheiro do bolso e vai botar ali, né? Porque é a mesma coisa, praticamente. Então, se tu te estrutura para vender internamente, tu está te estruturando para vender externamente. Claro que tu tem que te adequar à linguagem, ao formulário do edital, mas as informações já estão ali, né? Então, o que acontece muitas vezes é que tem dinheiro, tem editais, tem fomento, e não são aproveitados porque não tem bons projetos, não estão bem estruturados. Porque o analista diz, pô, isso aqui não dá para botar dinheiro aí, porque não tem pé nem cabeça esse projeto aqui, né? Eu não sei quanto vai custar, não vai demorar, sabe? Então, o cara não sabe nem qual é o pacote de benefícios que ele está entregando. Então, eu acho que é um pouco por aí. Agora, assim, tem os mecanismos, né? E precisam ser... Então, assim, entra no site do BNDES, tu vai ver todas as linhas que tem para inovação. Entra no site da FINEP, vai ver todos, e inclusive o que significa cada termo, o que eles efetivamente em cada um daqueles instrumentos de fomento eles estão financiando, se é pequena, se é média, se é grande empresa, se é com parceria, se não é, qual é o objetivo do projeto, se tu te enquadra ou não. Então, e assim também tem nas fundações de amparo à pesquisa dos estados, né? Que também, eu acho que a FAPESP é hoje aqui, disparadamente no Brasil, a que está melhor estruturada e que tem mais dinheiro, mas nos estados tem também, a FAPESB na Bahia tem, no Rio Grande do Sul a FAPERGS tem, no Rio de Janeiro também, menos dinheiro provavelmente, bem menos, né? Mas que tem suas de financiamento também. Tem a Embrapi, que é uma iniciativa sensacional, que ela copia o modelo da Embrapa, né? Que era para o setor agrícola e que foi super exitoso, enorme sucesso. O Brasil é hoje essa potência agrícola por causa da inovação muito propiciada pela Embrapa. Então, a Embrapi tenta copiar esse modelo para a indústria, né? E acho que aí tem uma baita oportunidade, porque ela está botando dinheiro do BNDES via Embrapi nos institutos de tecnologia do Senai, né? E onde as empresas entram ali com 1/3 do recurso, o Senai entra com 1/3 e o governo entra pelo BNDES com outro terço e aí faz o projeto, né? Então, isso é uma linha que está, pelo que eu sei, aberta o tempo inteiro. Os Senais estão loucos para que as empresas vão lá falar com eles, tem de polímero, tem de metal mecânico, tem de automação, tem de tudo que é praticamente que é área, né? Então, e as empresas precisam se conectar nesse ambiente, precisam lá, entra no site da Embrapi, vai ler um pouco do que está ali, né? Eu acho que é importante ter dentro da empresa uma pessoa que esteja monitorando isso, sabe? Vai lá, o cara se conecta, faz um cadastro, começa a receber informação e está sempre atualizado com o que está acontecendo, né? Eu acho assim, às vezes as pessoas criticam muito o sistema de inovação brasileiro, mas eu vou dizer, uma das poucas áreas que funciona realmente relativamente bem é esse sistema, tá? Eu acho que nós temos uma lei de inovação boa, ela é federal, tem as estaduais, tem inclusive algumas municipais, né? Mas o arcabouço grande federal está ali, permite que as universidades façam parcerias. As universidades se estruturaram, estão com seus núcleos de inovação tecnológica, seus sistemas de transferência de tecnologia, estão lá com seus pesquisadores e seus laboratórios à disposição, loucos para fazer projeto com as indústrias, mas as indústrias não estão fazendo a parte dela, quer dizer, aquela tríplice hélice que a gente fala da inovação, governo, universidade e empresa, ela tem uma pá que está quebrada, que é a pá da empresa. A empresa não vai lá buscar, sabe, não se apresenta, não se interessa, não está estruturada para conversar com esse sistema. E o sistema está lá esperando por eles, né? Pelas empresas, né? Então, ao montar o meu sistema de gestão de inovação, eu me capacito a também buscar parcerias para fazer os projetos. Mas se eu não tenho uma visão, se eu não tenho uma estratégia, se eu não tenho um modelo de como é que eu faço inovação, como é que eu vou lá propor um projeto? Projeto do quê? Eu não sei nem aonde eu quero chegar. Não sei se eu respondi aí.
estendi Você na respondeu, Xavier, para resposta. mim ficou claro, assim, para mim ficou claro, né, que eh, gestão de inovação, né, tem que ter gestão de projeto. Então, as duas coisas estão juntas, né? Então, não adianta, como você falou, né? Então, você tem que começar um projeto, você tem que saber fazer um cronograma, saber fazer um orçamento, saber justificar o orçamento do projeto. Isso que a gente faz, tanto como você falou, tanto internamente, né? Tanto para, né, para os diretores, né, para o CEO, quanto para os órgãos de financiamento. Eu trabalho há muito tempo, né, como consultor, né, como consultor ad hoc, né, desde né, da época que eu estava na indústria, né, eu trabalhava como consultor ad hoc do CNPq, né, fui do programa RAI, né, Recursos Humanos para área estratégica, depois usou recursos humanos para atividades estratégicas, e participei até do comitê gestor também, que é o que faz o edital no CNPq. Foi uma experiência muito boa. Participei também do comitê de avaliação de projetos aqui da FAPESB, aqui na Bahia. Isso tudo que você falou, né, eu passei, né, ou seja, a gente via ideias boas, ideias muito boas, não posso falar aqui por causa do contrato de sigilo, de confidencialidade que eu tenho, mas ideias muito boas, só que faltava essa parte da gestão. Então, muitas vezes, assim, né, o que que qual o benefício disso? Quanto é que isso vai gerar? Né? Né, já tem um público para isso? Existe um público para isso? Vai ser fomentado esse público? Como é que está isso? Como é que está essa parte de negócio? E muitas vezes era até básico, não tinha nem um cronograma direito, a gente não conseguia entender o cronograma, não usava nenhuma estrutura de barras, né, o gráfico de Gantt, né, não tinha nem um gráfico de Gantt, era em texto, né, era um cronograma em texto. Então, cronograma em texto, você não consegue. Eu vou fazer isso de tanto a tanto, isso de tal data, mas o que é que está em paralelo, o que é que não é, o que é que precisa um do outro. Então, realmente, né, essa parte da gestão de projeto, né, é uma das necessidades. Então, a gente tem que entender gestão de projeto. Não precisa ser gestão de projeto, né, tradicional, em cascata, mas uma gestão de projeto ágil. Né? Saber escrever, por exemplo, um objetivo SMART, né? Porque eu sempre falo, né, nos meus treinamentos, né, quando você coloca um objetivo SMART, por exemplo, você vai para o edital, você coloca um objetivo SMART, né, a pessoa entende rapidamente, né? Então, né, porque o avaliador, a primeira coisa que ele vai ler é o objetivo. Se ele não entender o objetivo, vai ser difícil ele entender o resto, porque ele não tem muito tempo para ficar entendendo o projeto, né? Então, o objetivo é onde ele vai ver. Conseguiu entender, aí flui rápido. Ele vai entender o cronograma, ele vai entender o orçamento, ele vai entender por que tem né, aqueles itens lá do orçamento, porque que vai ter que comprar aquele equipamento. Mas se não tiver isso, né, se não tiver um objetivo bem definido, um objetivo SMART, por exemplo, ele vai ter dificuldade, né? E aí o projeto provavelmente não vai vir com um monte de questões, né? Ou não vai ser aprovado. Então, Xavier, é muito isso mesmo que você falou, né? A Embrapi, né? Eu também, né? Sou, como falei, né? Sou consultor aqui também da Embrapi atualmente, né? Atualmente sou consultor da Embrapi e de avaliação de projetos, de avaliação de unidades. E a gente vê muito isso também, né? Então, aí já está, porque a Embrapi ela está formando, né, um sistema de excelência operacional. Então, ela já vem com uma proposta de tem que ter gestão, tanto da empresa quanto, né, da instituição, né? Tanto do Senai, né? Pode ser universidades, pode ser institutos federais também, pode ser institutos de pesquisa, todos eles, né, têm que se adequar num sistema de excelência também, ou seja, aí uma das coisas do sistema de excelência é a gestão de projetos, né? Então, acho que é exatamente isso, né, Xavier respondeu muito bom, né? E eu resumiria nisso, gestão de projeto, né, para ter gestão de inovação. É um pedaço, né, da gestão de inovação. A É, gestão de inovação é um conjunto de ferramentas. Gestão de projeto está ali dentro, é uma ferramenta fundamental. né? Você falou aí, Xavier, das leis de inovação, né, federal, estadual, municipal, né? Uma das perguntas foi, né, essas leis, né,
né, ela tem a ver com a maturidade do município, né, ou seja, os municípios, os estados que têm essas leis, elas podem ser considerados mais maduros em Eu termos de acho que sim, gestão, né? em termos de resultados. É, a lei estadual, ela nunca pode ir contra a federal, né? A federal é o grande arcabouço, né? E a estadual, ela trata das especificidades do estado. O quanto que o estado vai pôr de recurso, que tipo de recurso, né? Com quem o estado está colocando à disposição para as empresas interagirem, né? Então, claro que quanto mais tiver uma maturidade com relação à importância da inovação, né? E aí no Estado, melhor vai ser esse instrumento legal, né? Do Estado. E, puxa, seria ótimo se os impostos que a gente recolhe aí, uma boa parte fossem para fomento de inovação e a gente, né, criar novas tecnologias e criar produtos com mais conteúdo tecnológico. A nossa balança comercial é uma tristeza, né? A gente manda toneladas de produtos agrícolas, commodities e de minérios e compra um monte de coisa tecnológica, né? Então a gente manda navios e compra containers de coisas tecnológicas, né? Então a gente, para melhorar a nossa balança comercial, a gente precisa incrementar o conteúdo tecnológico. E o fomento ajuda nisso, porque desenvolver tecnologia tem risco e as empresas são normalmente aversas ao risco, então o Estado tenta suprir essa parte e dizer, não, eu sou teu parceiro, eu vou botar um pouco de dinheiro aí, não reembolsável, mas tu tem que fazer a tua parte também, né, para as empresas. Então, assim, tem estados que têm uma visão melhor disso e querem fomentar as novas tecnologias, e aí tem uma estrutura legal melhor, mais aprimorada até. E assim, nunca vai ser perfeito, né? Eu acho que as empresas, muitas vezes, elas reagem porque tem muita burocracia, porque aí o fomento demora para chegar, e aí a empresa tem que tirar dinheiro do seu fluxo de caixa e botar lá para tapar o buraco do projeto, mas, claro, a gente tem que começar a usar e a gente tem que criticar, fazer crítica construtiva, participar disso, de comitês e construir, né, uma legislação que seja cada vez melhor, né, e que responda aos anseios. Mas eu volto a insistir, tem uma parte importante da empresa que as empresas não estão fazendo, né? Tem algumas que fazem, algumas que participam, são inovadoras e influenciam e estão dentro dos comitês, né? Seja o comitê da FINEP, seja o comitê do governo, no Ministério de Ciência e Tecnologia, seja na ANPEI, que também é uma entidade que congrega as empresas inovadoras. Tem muita empresa que se mexe e que faz a sua parte. Agora, tem muita empresa no Brasil que podia fazer e que não faz, né? E fica reclamando. Ok, Xavier. Então, você falou da maturidade. Então, a maturidade, né, ela não tem somente a ver com a lei de inovação, né? Então, tem que a ver com as empresas, né, que estão naquele estado, tem a ver também com a estrutura de inovação, né, que o governo tem. Né? Não é simplesmente ter uma lei. Né? Então, pelo que eu entendi, é isso. Seria isso mesmo? É isso, quer dizer, eu acho que as empresas têm que interagir mais com esse sistema de inovação. Existe um sistema, o sistema é composto pelo governo, é composto pelos institutos de universidades, institutos de pesquisa, as incubadoras e as empresas, né? Empresas que sejam da área industrial, de serviço, não importa, mas esse é o sistema. Então, não adianta a gente só querer que uma parte faça o seu trabalho e se a outra não fizer, não, a inovação acontece dentro das empresas. As empresas têm que botarem os seus sistemas de inovação a funcionar, buscarem parcerias e contribuírem com críticas construtivas, né, para que os governos melhorem os seus instrumentos legais, né, e os seus instrumentos de fomento, e as universidades também sejam se adaptem ao cronograma da indústria, que sempre é muito mais rápido do que o da universidade, né, de uma pesquisa tradicional. Mas quando a empresa se coloca também no lugar da universidade e vai entender qual é o objetivo da universidade, e a universidade se coloca no papel da empresa também, entender os objetivos da empresa,
a maturidade do sistema não é uma maturidade só de governo, só de universidade. As empresas fazem parte disso. Então, a maturidade do sistema como um todo depende da maturidade das empresas em relação à inovação. E aí isso a empresa consegue a partir de montar o seu sistema de gestão de inovação e fazer esse sistema trabalhar, porque aí ela vai entender como é que ela vai estruturar melhor o projeto, ela vai conseguir conversar melhor, ela vai entender qual é o objetivo estratégico da parceria que ela tem que buscar, que ela não precisa fazer tudo dentro de casa e que ela pode usar instrumentos de fomento para isso. Muito bom, Xavier. Xavier, a gente falou de projetos, né? Então, a gente falou de projetos, né? E aí teve uma das perguntas, né? Que é sobre a diferença, né, de projetos, né, de inovação, diferente de projetos de engenharia, né? Você participou, né, de gestão de projetos, né, de engenharia, gestão, né, de projetos de inovação, né? Você liderou, né, essa formação, essa capacitação também, né? Como que você vê? Você já respondeu aí, né? Porque você já respondeu durante a entrevista, mas como é que você, né, resumiria essas diferenças? Eu acho que às vezes até o projeto de inovação ele é mais simples do que um projeto tradicional de engenharia, né? Que é uma complexidade porque envolve um orçamento elevado, muitas áreas, né, que tem que interagir e um prazo às vezes muito desafiador. Então, tu tem ferramentas de gestão de projetos que precisam ser efetivamente aplicadas ali. A gestão de inovação, muitas vezes, se é uma inovação incremental, ela é um projeto muitas vezes simples. Precisa de uma estrutura mínima, mas precisa uma organização. Precisa fazer uma boa avaliação desse projeto, para que antes de começar a gastar dinheiro, a gente saber qual é o plano de negócio disso. E quem trabalha nesse plano é o cara de engenharia, é o cara da industrial, né, a pessoa, o colaborador da área de comercial também. Essa é uma estrutura mínima que vai dar aquela cara de plano de negócio. E aí, depois, a estrutura do projeto, ele pode ser um sistema mais ágil a etapa seguinte ser uma etapa em que mistura o desenvolvimento e a validação, até conseguir chegar num protótipo que seja validado pelo mercado, né? Então, tem vários ciclos, né? Ou pode ser mais estruturado, usando o stage gate, né? E aí, dependendo também do nível de complexidade do projeto, se envolve parceria, se envolve mais investimento, né? Então, assim, as complexidades dos projetos de inovação, elas são variadas. Então, eu posso usar uma maneira de definir, esse é um projeto do tipo A, esse é um projeto do tipo B. E eu uso uma estrutura de gestão de projeto mais ágil, mais rápida, com menos, digamos, controles de riscos, porque os riscos basicamente eu conheço, porque é um projeto de melhoria incremental, é um mercado que eu já atuo, é uma tecnologia que eu já conheço, então os riscos são menores e eu consigo fazer uma estrutura mais ágil para levar esse projeto mais rápido até o mercado. E aí eu tenho um outro projeto que é um mercado que eu não conheço, uma tecnologia que eu não conheço, eu tenho um investimento alto, eu vou precisar fazer uma parceria, ele é mais complexo, envolve mais gente, envolve mais gasto, aí eu já boto uma estrutura um pouco mais robusta e eu consigo levar esse projeto também de uma forma mais segura, porque esse é um dos grandes problemas das empresas. Mas eu não consigo fazer projeto de parceria, de desenvolvimento de tecnologia, porque isso eu não domino. Bom, monta uma estrutura que faça esse trabalho, né? As pessoas vão fazer isso, né? Mesmo que eu tenha uma parte do trabalho sendo feito fora, numa universidade, mas tem alguém de contato da empresa que está acompanhando, está dando feedback, né? E trazendo informação para dentro de casa também, né? Então, a estrutura do projeto de inovação, ela deve ser maleável, deve ser. Eu posso definir categorias de projeto e definir estruturas de gestão de projeto conforme essa categoria, porque o objetivo é levar da forma mais segura, né, e mais assertiva até o mercado e mais rápida, né? Então, assim, eu acho que essa é uma boa diferença. Normalmente, os projetos de inovação, eles são, eu acho menos críticos em termos de gestão do que os projetos por exemplo, de uma instalação de uma nova unidade industrial, que eu participei já de projeto. Esse é um projeto bastante complexo. Imagina eu trabalhar um projeto de uma hidrelétrica, a quantidade de stakeholders que tu tem que manter alinhado,
né? A comunicação, o sistema todo de gestão de várias frentes que estão operando em paralelo, de maneira que as coisas se conectem, os equipamentos cheguem no momento que as estruturas já estão prontas, o terraplanagem, tem a drenagem. Então, assim, tem uma quantidade de tarefas muito maior num projeto industrial do que num projeto de inovação. Então, assim, não tem por que se assustar com projeto de inovação, com gestão de projeto. É só uma ferramenta onde as pessoas são treinadas para que ele seja mais efetivo, né? E pode ser, às vezes, muito simples e pode ser um pouco mais complexa para projetos mais complexos. Nos projetos de inovação, né, eu costumo falar para os meus alunos, né, que uma das diferenças, né, é que a gente não é a gestão de incerteza, porque no projeto, né, de engenharia a gente trabalha com gestão de risco, né, e na inovação a gente trabalha com gestão de incerteza, né, de mercado. A gente muitas vezes não sabe o que o mercado quer, não sabe, né, como fazer aquilo, né? Já teve vários projetos nesses 20 anos que eu fiquei, né, numa grande empresa, teve vários projetos que a gente não sabia nem como começar, e a gente fazia 3 rotas, né? Colocava 3 rotas. Então, a gestão de incerteza, e a outra parte também que está relacionada com incerteza, é a gestão das partes interessadas. Porque nem todo mundo, por mais, né, inovador que seja a empresa, né, mas nem todo mundo vai entender, né, essa incerteza, vai entender o que é um projeto de inovação. Então, eu destacaria na gestão do projeto, nessas 2 pontos críticos, né, gestão da incerteza e gestão, né, das partes interessadas. Todos, né? Todas as partes interessadas. Perfeito, que é o que a gente chama stakeholders, né, no inglês. Sim, eu falei porque você falou É, stakeholder, aí eu lembrei às vezes a gente exatamente, né? está tão habituado com o termo em inglês que esquece Boa. que não é convencional para todo mundo, mas é isso, é da gestão da comunicação com as partes interessadas, que é importante, quer dizer, e acho que tu tocou num ponto importantíssimo, que às vezes o projeto de desenvolvimento de uma nova tecnologia, eu posso ter rotas operando em paralelo, né? E eu defini na estratégia do projeto que elas vão ser testadas, e aí só que eu tenho que fazer algum planejamento, eu tenho que fazer, e dizer assim, ó, aqui também, né? para poder até comunicar para quem vai botar o dinheiro, o cara entender, mas para aí, é uma ou são 3? Não, para aí, a gente vai ter que fazer, são 3 possibilidades, aí tem um ponto ali em que a gente vai definir se vai, qual é a que fica, qual é a vencedora, né? E aí vai seguir com aquela, e as outras 2 ficam paradas, não vai gastar mais dinheiro. Mas nesse início eu preciso fazer alguns testes aqui, trabalhar algumas rotas para ver qual é a melhor possibilidade. Sem dúvida, por isso que eu digo, inovação não tem receita de bolo, entendeu? Agora, o meu sistema ele tem que ser robusto o suficiente para ele abraçar todas essas possibilidades. E eu não preciso sair, eu não devo iniciar, eu nunca vou iniciar como um sistema perfeito, né? Eu começo, crio um sistema e aí à medida que eu uso, eu vou melhorando ele. Isso faz parte, o sistema ele é dinâmico também. Ele não é eu digo sempre, o sistema de gestão de inovação não é um trilho, ele é uma trilha, né? Ele tem que se adaptar aos objetivos e à cultura da empresa, aos tipos de projeto que a empresa faz, né? E ele tem que ser um auxiliar, ele é um ajudante, ele não é um elemento atrapalhador, uma burocracia, enfim, só para justificar, né, para um ou para outro. Ao contrário, ele tem que ser algo que dê confiança à empresa que, ok, eu vou botar 10% do recurso de inovação num projeto mais desafiador. Se eu perder, não é muita coisa, e se eu ganhar também vai arrebentar a boca do balão. Então, esse tipo de gestão, inclusive de portfólio de projeto, de tipo de projeto incremental, mais complexo, ou de disruptura, né, de disruptivo, né, é uma parte do processo de gestão de inovação. Quanto que eu vou pôr de recurso em cada tipo de projeto? E aí isso depende da minha estratégia. E depende muito da minha maturidade também. No início eu vou normalmente focar mais nos incrementais, eu aprendo a fazer bem os incrementais, e aí eu vou partir para os mais complexos, daqui a pouco eu estou fazendo o desenvolvimento de tecnologias que não existem, né? Com parcerias, com complexidade alta, e eu ando bem nesse caminho porque eu me acostumei. Criei ferramentas, tem pessoas que têm conhecimento, se relacionam bem com a universidade, conseguem fomento,
e eu consigo trilhar bem esse caminho também naturalmente. É como eu digo, né? Esse caminho são os 3 horizontes, né, de desenvolvimento. O primeiro horizonte é o mercado que eu conheço com a tecnologia que eu já uso, né? O segundo horizonte é um mercado que existe, mas eu ainda não conheço, com uma tecnologia que existe eu não uso. E o terceiro é um mercado que ainda não existe, com uma tecnologia que ainda não existe, né, que eu vou criar. E a rentabilidade ela é proporcional, né? Ela é maior na direção do terceiro horizonte. E o risco também. Mas se eu consigo fazer um bom gerenciamento de riscos ou de incertezas, como tu colocou, se eu tenho uma equipe madura, se eu consigo um bom networking, né? Minha rede de colaborações, e eu consigo acessar fomentos e não preciso tirar todo o dinheiro do meu bolso, boto só uma parte, eu consigo trilhar esse caminho e a rentabilidade continua lá em cima. O risco cai e a rentabilidade continua sendo alta, né? Então, eu acho que esse é o caminho. Você vê, então a gente está falando então né, a gente está falando de pessoas, né, e né, num bate-papo, né, que você fez sobre inovação e jazz, né, você fez um paralelismo, né? Para quem não sabe, né, o Xavier ele toca guitarra, né, ele é um exímio instrumentista. Eu já tive a oportunidade de assistir algumas vezes, né? Muito bom, né? E ele também é um conhecedor, né, do jazz, né? Então ele, né, estuda jazz, conhece, né, bastante o jazz, né? E ele falou, né, numa desses bate-papos, Xavier, você falou sobre alternância de protagonismo, né? Ou seja, né, de isso, né, é muito, né, semelhante ao que acontece, né, no processo de inovação. Então, uma das perguntas que as pessoas sempre fazem quando a gente fala sobre inovação é: existe um perfil para a inovação? Né? E aí você fala de uma, né, mudança de protagonismo. Se tem uma mudança de protagonismo, talvez não tenha um perfil, tem um perfil para cada, né, para cada etapa da inovação, do processo de inovação. Como você responderia isso? Existe um perfil, né? E se você puder falar um pouco também dessa alternância de protagonismo no jazz, né? Certo. Vou começar pelo jazz, tá? Uma banda de jazz, às vezes as pessoas não conseguem entender bem o que está acontecendo aquilo ali. É que realmente o jazz é uma música onde tu tem a improvisação, a criação no momento que está tocando. Então a gente brinca que a gente sabe como é que a música começa, mas não sabe como é que ela termina. Então, porque tem um espaço ali para criar, né? Numa música, digamos assim, de orquestra, sinfônica, erudita, os músicos tocam o que está na partitura e ficam prestando atenção no maestro. Aí o maestro é que dá as ênfases, né? Se acelera, se diminui a aceleração, né? É o maestro que comanda. Então não tem muito espaço para o músico ali criar coisas diferentes. Ele tem que atender, tem que tocar a nota certa, na hora certa, na intensidade certa. A banda de jazz não é assim. A banda de jazz é a música onde os músicos se divertem mais que a plateia, né? Então, porque a música começa, aí os músicos apresentam o tema, né? Que é a melodia, aquela coisa que a gente assobia da música, né? Aí tem uma melodia, tem uma harmonia, tem um ritmo. Então os músicos apresentam aquele tema e as pessoas, essa música eu conheço, tal. Aí entra uma parte da improvisação, né? E os músicos se alternam improvisando, né? Então entra a guitarra, entra o saxofone, entra o baixo, entra a bateria, cada um tem o seu papel e o seu pedaço ali de espaço para inovar. Então a gente dá espaço para as pessoas inovarem no jazz, né? Assim como a gente quer dar espaço nas empresas, por isso que essa metáfora, né? E eles alternam o protagonismo, porque a banda tem que tocar para o músico que está improvisando. Então aquela parte que a gente tocou no início, ela é só ela faz um pano de fundo, digamos, para o improvisador, ele busca na melodia alguns elementos, mas ele faz uma outra melodia. E cada um que toca faz uma outra coisa na música, né? E ninguém sabe direito o que o cara vai fazer, nem o cara mesmo, porque aquilo é criado na hora. E aí o resto dos músicos tem que prestar atenção no que essa pessoa está fazendo. Então a gente diz que a liderança é alternada. Uma hora é a guitarra, uma hora é o saxofone, uma hora é o baixo que está liderando, uma hora é a bateria. E os outros músicos têm que fazer o seu papel naquele momento. Como o baixo tem uma frequência mais grave, é um instrumento que não tem um som muito claro, muito nítido, né? A gente diz que a dinâmica da banda tem que baixar para que o baixo apareça. Então a bateria diminui a intensidade,
a guitarra faz menos coisas, né? O saxofone às vezes para, e o baixo é que é o protagonista naquele momento, né? E assim, quando entra o baterista, normalmente a banda para e o baterista toca, aí daqui a pouco a banda intervém, faz né, um interlúdio, aí vai o baterista volta. Então, assim, só que a gente tem uma pré-combinação, mas não sabe o que vai acontecer, quanto tempo o cara vai ficar, tem que ficar prestando atenção nele. Então, esse é um momento de caos criativo, digamos assim, mas que tem um framezinho, tem uma moldura de disciplina ali que faz parte do trabalho dessas pessoas. E cada um toca um instrumento, cada um tem uma especialidade. E a junção gera uma coisa nova, uma coisa criativa, uma coisa gostosa de ouvir, né? Uma sonoridade diferente, né? E a gente se diverte tanto com aquilo que aquilo é uma inovação para a gente, entendeu? Quando o músico começa a rir no palco é porque ele está se vendo que aquilo ali não estava combinado, aquilo é uma coisa nova que surgiu. Então, num projeto tem um coordenador, mas o coordenador ele é um organizador do projeto, né? Agora, tem papéis diferentes, tem a área industrial tem que fazer a sua parte, a área de engenharia faz a sua parte, a área comercial faz a sua parte, e todos eles se conversam para mostrar o que cada um está fazendo. E aí, daqui a pouco, tem uma reunião e diz, peraí, mas aquele teste que eu fiz aqui não funcionou, eu vou ter que mudar o produto, vai ter que mudar um pouco a rota, isso vai ter um impacto no custo, isso vai ter um impacto na produção. Então, eles vão se conversando. Então, o protagonismo também vai se alternando. E os papéis são diferentes, né? E também a gente busca na inovação a diversidade. Eu preciso explorar, porque ela é um processo complexo, transversal, eu preciso explorar os talentos de cada um. Tem gente que é muito criativo, mas é pouco disciplinado. Então, esse cara é um bom criador de ideias, mas não é um bom coordenador de projeto. E vice-versa. E tem um cara que é pouco criativo, é mais tímido, não dá muita ideia, mas ele é um cara super organizado e ele consegue, então, tocar bem projetos, né? Uma coisa que eu acho que é fundamental para a inovação, que todo mundo tem que ter, é um bom relacionamento pessoal, né? É saber ouvir, saber falar, saber ouvir, né? E saber também que esses papéis, daqui a pouco um coordenador de projeto é um engenheiro que está liderando um sujeito que é hierarquicamente acima dele na área comercial, é um gerente comercial. O gerente comercial, naquele momento no projeto, ele está subordinado ao coordenador. Não tem essa hierarquia. Então, essa parte de alternância de protagonismo também é importante. E num projeto também tem uma parte que é a área de desenvolvimento é mais atuante, tem uma parte no final que é o lançamento, que quem está atuando é comercial e marketing, né? A parte industrial e desenvolvimento quase já não tem mais coisa, mais trabalho, mas todo mundo leva o projeto até o fim, né? Então, eu acho que essa é um dos segredos, né? Essa diversidade de pessoas também. Porque as empresas elas tendem a contratar as pessoas todos com o mesmo perfil, aí isso não é bom para a inovação. Muito legal, Xavier, que você falou dessa alternância de protagonismo, né, que existe na inovação, né, ou seja, né, o pessoal fala assim, tem que ser pessoas criativas para fazer inovação. Eu já trabalhei com pessoas criativas que não saía da ideia, entendeu? Tem que ter alguém que possa implementar aquilo. Depois tem que ter alguém da área industrial que possa colocar aquilo industrialmente. Depois tem que ter outra pessoa que venda desse produto. Então, o protagonismo ele vai mudando, né? Não adianta ter só uma pessoa criativa, não, tem que ter alguém, né, que sabe fazer experimentos, tem que ter alguém, né, que seja metódico. Depois tem que ter alguém mais operacional. Então, no final de um projeto de inovação, o protagonismo passa para alguém mais operacional, né? Para o pessoal de vendas, para o pessoal que vai produzir. O protagonismo é deles. Né? Deixa de ser da pessoa do criativo, do que teve a ideia no início, passa a ser muito legal. Adorei esse comparativo, esse paralelo que você fez, né? Eu não conhecia muito bem isso do jazz, né? Mas muito legal. Xavier, várias perguntas foram sobre, né, inovação em tempo de crise e no atual tempo de pandemia, né? Como você vê, né, inovação em tempo de crise, né, de uma forma geral, né, inovação, né, em tempo de pandemia,
né? E uma das perguntas que apareceu foi: o isolamento ele interfere na criatividade? Ele limita a criatividade? O isolamento, né? O pessoal chama de isolamento social, né? Mas eu costumo dizer que é isolamento presencial, né? Porque a gente está, né, se socializando virtualmente, né? Então, eu diria que o isolamento presencial, né? Ele limita a criatividade. Então, a gente está vivendo uma ruptura no modelo de convivência social, né? A gente estava acostumado a fazer reuniões presenciais, então reunir o grupo, discutir as coisas presencialmente, né? Hoje a gente não pode mais fazer isso. Claro que a inovação gosta de aglomeração e balbúrdia, né? Então, para ser criativo, né? É só entrar numa agência de propaganda, publicidade, vai ver a aglomeração e balbúrdia, né? E são bastante criativos, né? Mas a gente não precisa disso só. Então, acho que você tem uma limitação de distanciamento. A gente está vendo que tem as ferramentas digitais hoje que permitem que a gente faça isso como a gente está fazendo aqui essa entrevista, né? À distância. Tu está na Bahia, eu estou no Rio Grande do Sul, né? E a gente está conseguindo conversar aqui. Então, a gente pode criar também assim, né? Então, a gente pode usar ferramentas digitais, por exemplo, eu descobri esses tempos que tem um quadro branco digital onde as pessoas podem fazer criação de ideias usando esse quadro branco. Quer dizer, não importa onde eu estou, está todo mundo vendo o mesmo quadro branco e as pessoas todas podem mexer e botar seus post-its ali para criar ideias, por exemplo. Então, por um primeiro momento, eu acho que limita, mas a gente tem que ser criativo para superar a limitação da distância. E é uma questão da gente se adaptar a essa situação, né? E aí a gente vai ver que, puxa, tinha um monte de reunião que a gente fazia, que demorava, as pessoas vinham de tudo que é lugar para se reunir, ficar 2 horas lá, e aí depois gastavam meio-dia para se locomover para chegar no local, 2 horas na reunião, mais meio-dia para voltar para casa. E que talvez não faça mais sentido, né? Então, eu acho que essa pandemia, com todo o problema que ela está trazendo, com o número de mortes que a gente nunca viu coisa parecida, sabe? Ela, por outro lado, ela vai nos trazer outras coisas, que é a adoção de tecnologias digitais, antecipar isso, porque essas tecnologias já estavam aí, né? Elas estão sendo melhoradas todos os dias, cada vez surgem novas ferramentas. Então, eu acho que, por outro lado, ela vai nos trazer algumas ferramentas que vão nos ajudar a ser mais criativos, independente de onde a gente esteja, né? E eu acho que isso supera algumas barreiras também que as empresas têm de ficar todo olhando muito dentro da sua casa, da sua fábrica, todo mundo lá no seu escritório, e não precisa mais ser assim, tá? Eu posso fazer esses movimentos de tocar projeto, eu posso criar ideia, eu posso discutir plano de negócio, eu posso discutir estratégia, eu posso fazer tudo remotamente, desde que as pessoas tenham um pouco de disciplina para saber como é que a tecnologia funciona, enquanto um fala, o outro levanta a mão, pede, né, o seu tempo para falar, mas eu acho que as tecnologias vão facilmente superar essas barreiras aí e vão trazer ganhos de produtividade enormes para as empresas. Né? Acho que chegamos no final, né, da entrevista. Eu queria, né, agradecer, né, toda essa resposta. Acho que foi muito legal esse papo, né? Muito legal. A gente tocou vários pontos, né? Mas isso não se esgota, né? Não se esgota assim rapidamente, né? Não tem pode ter curso de 40 horas, a gente vai ficar mais de 40 horas falando sobre cada item desse, né? Então, a gente passou bem rápido por todos os itens, né? Mas foi muito legal, eu te agradeço muito, Xavier. Eu queria que você deixasse, Xavier, dicas, né? Dar dicas para a gente encerrar, né? Dicas para quem quer inovar, principalmente as pequenas empresas que querem inovar, e para, né, as empresas que já inovam, e para as pessoas que já inovam. Né? Uma das perguntas foi como se manter atualizado, né? Então, como se manter atualizado, né? E como se manter inovador. Né? Então, para aquelas empresas que vai começar e para as empresas que querem se manter atualizada, que querem se manterem inovadoras. Legal. Eu acho que assim, a gente precisa
começar em algum ponto, né? Eu acho que principalmente isso as lideranças, elas não podem mais se omitir desse papel, né, de serem as inspiradoras, então elas têm que estar atualizadas com o que está acontecendo. Tem muita coisa acontecendo no mundo, muitas novas tecnologias, tá? O mundo está migrando do físico para o digital, mas ainda o físico ainda vai continuar, mas as empresas têm que migrar junto, porque senão elas vão ficar fora do mercado. Então, tem coisas que hoje já são digitais e não são mais físicas, né? E tem outras coisas que estão migrando, né? E são velocidades diferentes e são em locais diferentes dentro da empresa. Então, é papel fundamental da liderança entender isso que está acontecendo. E isso, como é que a gente faz para... A gente tem que participar de grupos de pessoas inovadoras, a gente tem que assistir vídeos de pessoas que são inspiradoras, a gente tem que ler biografias de pessoas inspiradoras e a gente tem que ler os artigos e documentos, né? Tem vários sites, se conecta no site, as pessoas põe lá, cadastra, vai começar a receber informação daquele site. Ah, mas não é bom esse site. Tudo bem, descadastra, pega outro melhor, até tu achar a tua rede de informações que tu consiga assimilar, ler sobre os assuntos, né? E discutir. Eu acho que os grupos de WhatsApp, por exemplo, são muito legais, porque as pessoas lançam uma coisa lá e aí surge uma certa discussão sobre aquilo, e depois lá vem uma outra com uma outra novidade, um outro artigo, uma outra matéria. Então, se manter conectado nesses grupos e ler sobre esses assuntos, os inovadores, as novas tecnologias, os novos mercados, as tendências comportamentais, ouvir um pouco dos futuristas, ver documentários. Netflix tem 2 documentários interessantes sobre como é que o cérebro trabalha, como ele é criativo. Então, ler e ver essas coisas, eu acho que ajuda a gente a entender como é que as coisas funcionam, né? Como é que o cérebro faz as conexões, porque, na verdade, tudo começa aqui dentro, né? Conexões, insights, um insight, um eureka, que uma pessoa tem uma ideia, na verdade, um conjunto de informações e experiências que ela foi recebendo e acumulando no seu cérebro, e o seu cérebro, daqui a pouco, junta 2 coisas, e aí, opa, tenho aqui uma oportunidade, uma ideia. Isso não vem do nada, né? Isso vem de quanto mais tu lê, quanto mais conversar com gente interessante, quanto mais diversidades de assuntos tu tiveres, mais conexões tu vai conseguir fazer, né? E mais criativo tu vai ser. E assim todas as pessoas que vão trabalhar com inovação. E eu acho que cada vez mais isso vai se tornar, as empresas inovadoras vão ter que envolver todo o seu staff. Começa pela liderança, vai para o time de inovação e vai expandindo isso até chegar né, naquelas posições que a gente acha que são talvez menos possam contribuir, mas que, se elas estiverem engajadas no sistema, também vão contribuir, né? Então, acho que é um pouco de curiosidade, né? Curiosidade, mas eu acho que se as pessoas não têm ainda curiosidade sobre esses assuntos, se forcem um pouquinho, vocês vão ver que é um mundo super legal de coisas que estão acontecendo, né? E que é importantíssimo a gente se conectar, porque senão a gente fica para trás, obsoleto, rapidamente. Então, o meu sistema de gestão de inovação vai ser um pouco espelho da minha liderança, da minha personalidade, da minha vontade, da minha inspiração, né? Isso para os donos de empresa, para os CEOs, enfim, né? E as pessoas que vão trabalhar com inovação, esse é um mercado que os robôs não vão roubar de vocês tão cedo. Então, não vai ter robô inovando tão cedo. Eu espero. Então, assim, sai daquilo onde é tarefa repetitiva e vai onde é criativo, porque senão vai ter um robozinho que vai fazer aquilo que tu faz. Então, como você falou do cartório, né? Como você falou do cartório, por exemplo. Agora, inovar, né? Criar... Né? Mas vai ser mais difícil, vai demorar ainda. Vai ser mais difícil. E é tão divertido, ser criativo é tão bom, é tão divertido. Também acho. Então, a inovação realmente assim, é uma coisa que, como você falou, né, a gente se diverte com a inovação. Né? Eu não consigo fazer
né? Não consigo trabalhar com rotina, né? Só consigo trabalhar com inovação, né? Desde quando eu estava na faculdade, né? Então, sempre coisas Legal. novas aparecendo, né? Para mim, trabalhar com rotina é difícil, né? E a inovação é uma coisa que a gente se diverte, né? Como vocês se divertem lá no jazz, né? Que você falou. Exatamente. Muito legal, Xavier, acho que, né? Muito legal as dicas, né? Então, né, eu acho que realmente, né, tem várias formas. É fácil, não é difícil, né, fazer inovação, né? É fácil, basta ter, né, vontade, né? Basta realmente ter vontade, né? E a gente falou, né, tem lá várias linhas de financiamento, tem várias, realmente é se dedicar, né, um certo tempo para isso, né? Então, quer saber? Muito obrigado mais uma vez, então, né? Os contatos do Xavier, né, vai estar na descrição do vídeo. Então, vocês podem ver aí, né, o contato para entrar em contato com ele. Né? E o nosso contato também, né, da GPNP, também com cursos de inovação e concursos também, concursos também por Antônio Xavier. Né? Então, o Antônio Xavier ele vai dar, né, são 4 cursos, né, e a ideia é esses cursos estarem se repetindo, né, na GPNP. Né? Muito obrigado, Xavier. Eu que agradeço, Etienne. Obrigado pela oportunidade. Esses cursos são justamente 4 aulas que dão essa espinha dorsal, né, do sistema de gestão de inovação. Então, agradeço muito a oportunidade. Foi um ótimo bate-papo, muito divertido. Obrigado. Muito obrigado.